Boa noite a todos, vocês estão bem? É ótimo estar juntos hoje à noite. Estamos aqui na casa do Paulão. Estou aqui para dar a nossa aula do culto de semana. Estou muito animado para estar com vocês. Faz tempo que eu não falo em frente de pessoas que não são virtuais. Então, grande aplauso. Obrigado por estar aqui. Obrigado. É muito bom estar juntos. Hoje nós vamos começar um novo tema do nosso culto de semana chamado Jesus é relevante? Será que Jesus é relevante? É uma grande pergunta que nós vamos tentar responder. Eu sou Daniel. Por favor, vamos começar com uma oração juntos. Senhor, obrigado por esse tempo juntos, Senhor. Obrigado por nos trazer para celebrar mais uma noite ao redor dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, obrigado por guardar o nosso caminho. Senhor, obrigado por nos olhar com tanto amor e nos trazer a conhecer o Teu Filho. Oramos por um tempo muito especial, pensando em Jesus, olhando nas Escrituras, Senhor. Prepare os nossos corações para receber a Sua mensagem. Em nome de Cristo, amém. Amém. Acabamos de terminar a nossa outra série chamada Verdades Inconvenientes. A nossa última aula foi sobre o fato que ninguém ousa dizer que Jesus não existiu. É um fato histórico que ele foi uma pessoa verdadeira, com evidências de fontes cristãs e não cristãs que provam esse fato. A historicidade de Cristo não está em debate. Até a ressurreição de Cristo é uma coisa que pode ser demonstrada razoável. Se você quiser saber mais, você pode assistir a aula que a gente tem aqui na nossa página sobre esse assunto. Hoje chegamos a uma pergunta muito importante. Se Jesus realmente viveu e ressuscitou, chegamos à pergunta de: Jesus é relevante, então, para a minha vida? Ou seja, hoje em dia, Jesus é relevante para todos nós? Eu penso também se ele é importante no sentido de se eu nunca tivesse ouvido falar sobre Cristo, o que estaria faltando na minha vida hoje? Será que até alguns cristãos, hoje em dia, vivem suas vidas em uma forma em que Jesus realmente não faz uma diferença, em que Jesus não é relevante? Ele viveu, ele interagiu com outras pessoas e ele mudou as suas vidas. E a verdade é que Jesus tem sido relevante há 2000 anos. Há 2000 anos que ele está radicalmente transformando vidas de homens e mulheres. E a grande pergunta é: quando ele interage com a sua vida, como é que você vai reagir? Como você reagirá? Eu quero colocar alguns pensamentos hoje para que você seja convencido a considerar a relevância de Cristo para a sua vida. Jesus se deu o nome várias vezes, o Filho do Homem. Alguém já viu isso várias vezes na Bíblia, né? Sim. Ele falando: eu sou o Filho do Homem. Mas ele não era o Filho de Deus? Por que ele falou: eu sou o Filho do Homem? Por que ele não usou o título andando em Jerusalém, em Galileia, falando: eu sou o Filho de Deus? Talvez tenha várias razões. Mas ele falou que ele era o Filho do Homem, em vez de se chamar o Messias. Talvez se chamar Messias poderia trazer grande atenção que ele não queria ter no momento. Mas o que é que Filho do Homem significa? Eu acho que é uma ênfase no fato de Jesus ser humano. Eu sou o Filho do Homem. Jesus falou palavras humanas que aplicam a todos os humanos de todas as épocas. Ele trouxe uma identidade de o que é ser um humano.
e como um humano deve viver. Ele falou sobre vários temas relevantes. O tema de amor. Não há nada mais humano do que o amor. Ele falou sobre o tema de amizade. Ele falou sobre o tema de cultura. Ele falou sobre coisas relevantes à época dele e até a nossa época hoje. Eu queria mostrar um exemplo bem específico sobre Jesus falando sobre dinheiro e impostos. Jesus falou sobre temas relevantes. Vamos abrir as nossas Bíblias a Marcos, capítulo 12, versículo 14. Marcos 12, versículo 14. Ok, Marcos 2, versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te pretendes a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhes trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. E ficaram admirados com ele. Amém. É uma situação muito interessante, porque Jesus está se colocando em um tópico relevante: imposto, dinheiro. O que a gente deve fazer com o nosso dinheiro, Jesus? Jesus, tão brilhante em sua resposta, ele diz: Me dê uma moeda. E ele pegou a moeda e disse: De quem você vê essa imagem? E o homem falou: César. E Jesus diz: Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Nesse momento, podemos ver uma pessoa que talvez está tentando lutar com a relevância de Cristo. Cristo vai ser relevante para a minha vida? Como eu uso o meu dinheiro ou não? Será que eu vou gostar do que ele vai falar? Mas vemos aqui que também era um teste. Eles estavam tentando provar Jesus e ver quem ele era. Se ele talvez ia dobrar os seus joelhos para os desejos deles. A falsidade da pessoa que fez essa pergunta se mostra no fato que essa pessoa não retornou a Jesus com uma outra pergunta. Ele deveria ter dito: Então, o que é que pertence a Deus? Se essa moeda pertence a César, o que é que pertence a Deus? E Jesus teria dito: De quem é a imagem em você? Em qual imagem você foi feito? Porque a imagem de César está na moeda, mas a imagem de Deus está em você. Então você tem que entregar a Deus o que é de Deus, ou seja, a sua vida, a sua energia. Amém. Entrega a César o que é de César. Amém. Ele lidou com momentos assim. Muitas vezes, Jesus foi um cara bem relevante na época dele. E Jesus oferece respostas a cada um de nós. Respostas relevantes para a sua vida. E quando você está em frente de Cristo, ele fala alguma coisa para você, a sua reação aos ensinamentos dele vão mostrar o que está dentro do seu coração. E se você está pronto
a fazer Jesus relevante na sua vida. Ele é relevante, o Filho do Homem é relevante pelo simples fato que ele falou: eu sou a imagem de o que significa ser um humano. Ele é relevante porque todos nós vamos ser humanos pro resto da nossa vida. Amém. E aí somos bem semelhantes a Cristo. O que ele fez também podemos fazer. E ele sabe que somos criados em uma forma que a única coisa que nos pode satisfazer é Deus. Você foi feito na imagem de Deus. E o ser humano, muitas vezes, está em busca de identidade, que é uma outra coisa, um outro tema relevante que Jesus tocou. Tem uma grande possibilidade que os primeiros discípulos de Cristo, João e Tiago, eram jovens. Eram ainda menos de 13 anos de idade. Porque nas escrituras falam que João e Tiago largaram o quê? Para ir com Jesus. Alguém lembra? O pai deles. Não falou a mesma coisa sobre Pedro, que no mesmo momento seguiu Jesus. João e Tiago estavam por baixo da idade do bar mitzvah, que é a idade de 13 anos, quando um menino se torna um homem. Até esse ponto você trabalha com o seu pai. Tem uma grande possibilidade que Jesus chamou jovens para tomar uma nova identidade nele. Sejam os meus discípulos. Isso com 13 anos de idade. Talvez isso explique também porque eles brigaram sobre tantas coisas. Ele chamou Levi, um cara que também era um coletor de impostos. E ele deu uma nova identidade para ele. Jesus sempre tocava nesse assunto. Eu quero mostrar um exemplo específico hoje sobre um homem chamado Zaqueu. Vamos ler em Lucas 19. Vamos lá, Daniel. Lucas 19, versículo 1. E eu espero que talvez esses pensamentos estão te convencendo a pensar: nossa, será que Jesus pode ser relevante à minha vida hoje? Que ele pode realmente me ajudar a encontrar coisas que eu estou procurando? Identidade, amor, felicidade, o que fazer com o meu dinheiro, como encontrar propósito? Eu digo que sim, ele está falando através das escrituras, que sim, ele é relevante à sua vida. Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ou seja, sendo baixinho, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou Jesus àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Amém. Porque este homem também é filho de Abraão. Amém. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Aqui de novo vemos o título, o Filho do Homem. Jesus colocando a humanidade ao lado do divino, falando: o Filho do Homem veio para trazer salvação para cada outro
filho de homem, para que todos podem ser filhos da fé, filhos de Abraão. E tudo começa com a sua atitude. Se você quer saber se Jesus é relevante para a sua vida, na verdade, tudo isso depende na sua atitude. Olhe em versículo 3 comigo. A atitude desse homem, Zaqueu. Versículo 3 e 4. Ele queria ver quem era Jesus. Você tem esse desejo no seu coração ainda? Eu quero ver quem é Jesus. E sendo de pequena estatura, ele correu para frente, subiu numa figueira para ver Jesus, só para ver Jesus passando. A atitude de Zaqueu é impressionante, porque mostra um homem que está pronto para ver Deus, pronto para ver o que Deus quer mostrar para ele. Você está fazendo isso? Muitas vezes eu tenho desculpas fracas, falta de disciplina, eu não quero, não tenho desejo. E aqui vemos Zaqueu tirando todas as desculpas, falando: não há desculpa para você. Eu sou baixinho, todo mundo me odiava, eu até corri para frente, subi uma árvore só para ver Jesus. E eu tenho problemas abrindo a minha Bíblia e lendo em casa ao lado de um cafezinho. O que é isso, Daniel? Sem desculpa. Zaqueu, um homem rico, diz aqui em versículo 1, um chefe dos publicanos. Temos a tendência de ser, versículo 7, consideramos um homem que é um pecador, mas nós somos o versículo 7 muitas vezes, queixando. Por que ele? Por que eu não? É impressionante que Jesus olha para uma pessoa pecadora com muitas falhas e ele quer ficar na casa dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa quer receber Jesus. No outro lado, temos as pessoas queixando, versículo 7. Ele se hospedou na casa de um pecador. Temos essa tendência, não é? O problema nunca é com você. Se a sua disposição sempre é que o problema está com uma outra pessoa e não com você, que a história se refere a uma outra pessoa e não a mim, quando é que a história vai se referir a você? Quando te agrada? Quando Jesus fala uma coisa que te agrada? É quando você vai se sentir: agora eu aceito a mensagem, agora eu acho que Jesus é relevante. Quando ele fala uma coisa que me agrada. Eu acho que existem coisas que nos podem impedir de ver Jesus como relevante em nossas vidas. Verdade. Eu acho que às vezes temos um pensamento, muitos de nós, até jovens, eu quero muito falar especificamente para jovens também, que às vezes pensamos: eu sou pecador e ele nunca me consideraria uma opção. Jesus nunca tomava conta de mim. Mas em versículo 10, Jesus fala: o Filho de Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você está pensando: eu realmente estou perdido, eu realmente não tenho um caráter bom, eu sou pecador, você está no lugar certo para Jesus ser relevante à sua vida. Uma segunda coisa que nos pode impedir de ver Cristo como relevante, talvez é o fato que preferimos a nossa vida ficar do jeito que ela está. Fica fora da minha casa, Jesus. Você pode andar na minha rua, mas não entra na minha casa, Jesus. Zaqueu estava alegre para receber Jesus em sua casa. E todo o povo ficou com raiva disso. Mas Zaqueu estava pronto para Jesus não só entrar na casa dele, mas mudar
tudo dentro da vida dele. Em versículo 8, vocês viram aqui o quão interessante o que aconteceu? Mas Zaqueu levantou-se, ele desceu da árvore e caiu no chão em frente de Cristo. E ele se levantou e ele falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, eu vou pagar tudo, devolver tudo. Se eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Amém. Essa é uma mudança radical de vida. Jesus entrou na casa dele. Jesus mudou tudo. Quando não queremos isso, quando não queremos que Jesus entre na nossa casa, que muda tudo, que ele não seja relevante a algumas coisas, significa que achamos que o nosso caminho é melhor. Verdade. Que o nosso caminho é melhor que o caminho que Deus preparou. E isso traz uma pergunta, né? Quando tudo é tirado de você, quando você não tem nada, nenhuma riqueza, nenhuma amizade, se você já passou por esse ponto, quem você realmente é? Ou o que traz identidade para a sua vida? Jesus coloca no fim a identidade de Zaqueu, que ele é um filho de Abraão, um filho da fé, e salvação chegou à casa dele. Amém. Hoje nós vamos ver um batismo. Estamos muito animados. A nossa nova irmãzinha, Ana Beatriz, vai ser batizada hoje e vai ser aqui nessa transmissão ao vivo daqui a pouco. Estamos muito animados para ver a salvação de Deus chegando em uma outra casa. A mãe dela foi batizada recentemente, Adriano, e hoje a Ana vai ser batizada. E eu quero falar uma coisa para vocês jovens, que o melhor lugar onde você pode estar é no lado de Cristo. Você está desperdiçando o seu tempo tentando construir identidades em outros lugares. Redes sociais, namoro, são todas iscas com um gancho afiado por baixo. E se você não entende isso agora, você vai entender quando acontece na sua vida. E aí você vai ver que Jesus é a pessoa mais relevante para a sua vida. E ele estava lá o tempo todo. Verdade. E ele está pronto para te ajudar a mudar de vida. Amém. Concluindo, eu tenho 2 perguntas. Uma para os jovens e outra para pessoas casadas, mais maduras. A primeira pergunta é para os jovens. Honestamente, o que você está usando para te trazer identidade? Para te fazer sentir que você é alguém nesse mundo? E eu quero te encorajar que para Jesus você é relevante. Amém. E Ele quer ser relevante na sua vida também. Mas o que você está usando ou tem usado para tentar encher esse buraco que todos nós temos, essa vontade de estar perto de Deus? E a segunda pergunta é para as pessoas casadas mais maduras. O desafio é falar para Jesus: entra na minha casa, Jesus. O que precisa mudar no seu hogar? O que precisa mudar em casa? Convidar ele para ser relevante em casa. Amém. Em qualquer forma que você pode fazer isso. Amém. Jesus é quem traz relevância a nossas vidas, realmente. Sem ele, somos nada. O Filho do Homem nos traz a identidade de como ser humanos e também, eu espero, que ele nos traz a identidade de como ser filhos de Deus. E eu espero que esse mês nos pode ajudar a enxergar a relevância de Cristo. Estamos muito animados para o resto de mês, para ver várias outras pessoas ensinando aulas. Vamos saber do Vinícius, do Misael, do Paulão. Vai ser muito legal. Amém. Também temos coisas bem legais planejadas para o mês. Nesse domingo, vamos estar aqui de volta na nossa página
para o nosso culto de domingo às 10 horas. E no dia 21 de junho temos um culto especial, um culto junto aos todos os nossos irmãos do Brasil, um culto por todo o Brasil. Vai ser muito legal e realmente aguardamos vocês, a presença de vocês virtualmente. Agora nós vamos fazer uma transição ao batismo da Bia. E vamos lá, fica aí ligado para a gente começar fazendo isso. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado, Dan. Vamos lá, pessoal. Obrigada. Alcides. Paulo vai fazer as perguntas. Paulo. Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai ter um batismo muito legal com a Bia. Ela vai ser batizada hoje. A Bia tem estudado a Bíblia com a gente esse último mês por Skype e outros meios de comunicação à distância em meio a essa pandemia. E, bom, Bia, sinceramente foi incrível fazer esse estudo com você. Eu entrei um pouco depois e eu vejo que uma coisa que eu notei é que, como você já tinha começado a estudar antes de eu entrar, eu vi a alegria que você tinha. Eu via como você via alegria em Deus, e eu vi como você quis fazer mudanças, mesmo que elas fossem difíceis. Você foi lá e fez, porque você viu o amor de Deus. Isso é muito inspirador, Bia. Amém. Eu quero dizer a todos os irmãos que eu estou muito feliz com a decisão da minha filha e que ela tomou, dizer para ela que ela tomou a melhor decisão da vida dela. Amém. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer a Lindy, que não está aqui, está com o bebê em casa, mas esteve presente desde o início desse estudo. Bia, você é muito preciosa. Desde o início, 3 palavras que eu tenho para você hoje. A sua honestidade, né, o seu coração honesto, a sua gratidão por Deus, por tudo que Ele estava fazendo por você. E hoje a gente acordou, nós duas conversamos, tivemos um tempo, a sua alegria porque o Senhor está te recebendo. Amém. Bom, Bia, agora eu tenho 2 perguntas para você. Você acredita que Jesus, Ele veio, viveu entre homens, foi crucificado, morreu e ressuscitou? Eu creio Mediante isso, qual é a sua boa confissão? que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador.